E aí, galerinha? Olá! Episódio 14 do ReZero. Primeiro episódio da semana. Yes! E aquele que a gente tava vendo aqui, parece que foi um split core, isso aqui, né? Então, o último episódio pra vocês foi... Foi há um tempo, vocês esperaram um tempo pra vir esse. E a gente até achou engraçado, porque na Crunchyroll, a segunda parte do split core, ela tá com a data... Anterior à primeira parte. A primeira parte tá com data de 2020 e a segunda parte tá com data de 2020 e a primeira parte com... 2021. Eu falei, Kelly, o Subaru voltou no tempo e postou antes, ó. Mas enfim, eu acho que provavelmente a Crunchyroll na época deve ter trazido só a segunda parte, a galera deve ficar maluca. Mas enfim, gente. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando dos reacts. Vale lembrar que pra quem é membro tá disponível um dia antes, e pra quem é membro do Yusha, tem os nossos reacts no Discord sem edição, pra ficar mais gostosinho de assistir. Vamos lá? Yes! Ah, o Tabef que ele tomou do... Socão, né, amor? É. Nossa, que maravilhoso. Oh! Eita! Nossa senhora. Jesus, até pro Otto se apanha. Ó. Nossa senhora. Obrigado, Otto. Obrigado. Exatamente. Você não precisa ser forte pra todo mundo, entendeu? Olha, nem isso. Você não precisa tentar fazer tudo sozinho. Você não pediu pras pessoas certas, talvez. Deu certo, deu muito certo. Você esqueceu do arco da baleia, cacete. É que na vez que você ajudou, você foi partido em dois. É. Nossa, que forma maravilhosa de começar o episódio. Será que se ele falar de um jeito diferente, em vez de falar que ele pode voltar pra morrer, ele não consegue falar? Tipo assim, eu posso voltar no tempo, eu já vivi isso várias vezes, de uma forma indireta, né? É. Nessa vida. Tipo assim? Fora que o Roswell não sabe que ele precisa morrer, né, pra voltar, né? É, ele não sabe qual que é o gatilho, né? É. Ó.
Eu acho que a sua é mais distorcida, Rosval. Olha, É. esse é o Subaru. Uhum. Futuro? Rosval, futuro. Mas ainda não entendi o que ele pretende fazer. Ele faz tudo no mesmo dia, você tá vendo? É. Sabe que eu acho que ele deve ter feito isso? Ter colocado o Subaru nessa encruzilhada? Porque provavelmente no livro dele não mostra o futuro dele, Rosval, entendeu? Então ele, pra que ele cumpra a ambição dele, ele precisa existir no futuro. Pra ele existir no futuro, a Emília tem que derrubar a barreira. Pra ele não morrer pros coelhos, entendeu? Entendi. Então por isso que ele força o Subaru a salvar a Emília, em vez de ir pra mansão. Tem esse ponto ainda, né? A gente entender por que a Emília tá falhando. Você não considerou isso? Ele contou pra ele, então.
Não faz mais parte do roteiro, que maravilhoso. Esse aí em especial. O Garfield que encontrou isso, não é? Uhum. Por que será que ele não quer que seja libertado, né? Qual que é o medo dele? É, aí que Dina fala que ele tem medo, né? É. Mas medo de quê, sabe? Uhum. Se quebrar o cristal, quebra tudo? Pergunte meu nome novamente amanhã. Cada uma tem um nome. É outra. É. Elas se revezam. Ah, elas precisam recarregar. Ela não quer a libertação. Hã? Ela que. Uhum. Ah. Ela tava preparando o terreno. Uhum.
por isso ele rejeita o mundo externo. Ah, não? O nome da mãe. Então qual que é o problema? Será que ele vai ter que conversar com ela? Acho que ele vai ter que caçar ela. Se só ela e ele sabe, o Garfield não vai querer falar pro Subaru. Definitivamente. Quer o da cama? Não. Uhum. Ai, não vem com essa não, de que eu não quero que você saiba porque você confia em mim. Não, 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 não. Emília facilita, pelo amor de Deus. A gente tá na metade da segunda temporada já. Antes dela entrar no gelo? É, aparentemente sim. Ela falou sem pensar? Parece que foi uma frase espontânea, né? É. Até ela ficou surpresa com o que ela falou. Você ainda acha que ela tá presa no cristal e toda a floresta tá congelada é culpa dela? Culpa assim, consequência de alguma coisa que aconteceu com ela? Acho que alguém congelou eles, não é? Talvez? Então, você não acha que tenha sido ela que perdeu o controle do próprio poder? Pode ser, aham. Acho que a gente chegou a falar sobre isso quando a gente Sim. assistiu o OVA, né? Uhum. Eu acho bem válida a Eu motivação dela. também acho. Exatamente. Tá, mas ela contando relaxou. isso... Ela contando isso, qual que é o... Qual que é do teste? O que ela tem que passar, então? Ela não falou muito do que ela viu no teste. É.
vai forçar a aparição do Pac, é isso? Ele tava aí o tempo todo. Mas você tava sempre aí, então ela chamava você, por que você não aparecia? Será que isso faz parte do teste? Ele precisa que ela não dependa... Eu acho que foi ela que congelou a floresta. Eu também tô achando. Oi? Ah... Nossa. Eita. Nossa. Acho que agora é hora de entender um pouco a história da Emily, né? De fato. Mas se ele quebra o contrato, ele morre? É, agora eu não sei se ele desapareceu ou se ele, né, deixou de existir. Olha só.
Será que é a mãe dela? Talvez. É que ele não tá aí. Ah, pronto. Subaru chegou primeiro. A porta tá aberta. Copo diferente? O Otto? Hã? Nossa, Otto. Meu amigo. Nossa, ela tá com uma feição tão infantil, né? Sim. Nossa, ele tá todo machucado. Então, eu percebi que ele tava todo com a roupa toda, sabe? Suja. Suja. Aí eu fiquei pensando, será que é porque ele tava procurando a Emily em todos os lugares ou porque ele forçou a entrada dele no santuário? Eu acho que ele forçou. Lembra que ele dá essa dica com a Patroche lá? Uhum. Acho que ele deve ter forçado porque ele não tem mais a benção. Assim, vamos lá, pelos pontos. Primeiro, o Otto tá com uma atitude inacreditável, né? Quem te viu, quem te vê. Quem vê pensa que ele também volta no tempo e sabe o que tá acontecendo. Uhum. Mas eu Mas acho... ele deve ter alguma carta na manga que a gente não viu até agora. Eu acho que ele só quer ajudar o Subaru. Eu acho que ele quer Não, mas ser assim, amigo. querer Assim. nem sempre é poder, né? Ele tá lidando com o Garfield, então Mas ele tem alguma carta na manga, E Kelly. eu senti que o Subaru deve ter contado pra ele de alguma forma que Uma ele maneira tem esse indireta. poder de uma maneira indireta. Da mesma forma que o Roswell sabia de uma maneira indireta, acho que ele consegue também contar isso pra outras pessoas. Uhum. Porque, senão, o jeito que o Roswell falou pra ele em todas as outras vezes, também algo teria acontecido com ele ou com o Subaru. Sim. Né? Eu acho que ele não pode falar explicitamente sobre o que acontece com ele, mas acho que ele pode dar a entender, falar de uma maneira indireta. Sim, eu concordo com você. Sim. Eu acho que quando ela acorda, o Pac já tá pequenininho. Ele quebrou o contrato com ela, e eu acho que uma das cláusulas do contrato que ele deve ter criado é não falar sobre o passado da Emília, até uma maneira de selar as memórias dela. Eu acho que ele contou tudo pro Subaru, e quando ela acorda, ele já não tem mais o pacto com ela, entendeu? Pelo que ele falou, ele tava pequenininho porque ele quebrou realmente o contrato, né? Uhum. Eu também tive essa impressão de que ele deve ter conversado com o Subaru antes, mas eu não sei o tanto que ele contou pro Subaru. Agora, eu fiquei preocupada, porque assim, eu gostava muito da relação dos dois. Será que ela consegue encontrar o Pac de novo e fazer um novo contrato ou ele vai sumir de vez? É isso que eu fiquei na dúvida. Eu fiquei com isso. Eu até fiquei prestando atenção se eu deixei passar alguma coisa no diálogo. Uhum.
porque eu não entendi se foi só o contrato que acabou ou se por causa da quebra de contrato o Pac deixa de existir enquanto espírito. Sim, eu fiquei pensando muito nisso. E ele fala assim que ele não teve tempo pra explicar nada, sabe? Então realmente ele seja- tava com pressa pra quebrar o contrato pra ela poder. Será que era por isso que ele não aparecia? Porque ele sabia que ele ia ter que fazer isso e ele tava, sabe, procrastinando, Adiando, né? adiando. Eu acho que é por causa disso mesmo. Eu acho que ele devia ter ciência de que enquanto ele estivesse ali, ela nunca ia passar nesse teste. Sim. E o Rosval provavelmente sabia disso. Por isso que ele sempre falava, ela nunca vai passar nesse teste, entendeu? Sim, talvez ela. É que eu acho que ela também não sabia que as memórias dela estavam seladas por causa do Pac. Assim, dá a entender que ela acha que é só uma perca de memória, né? Sim. Uma amnésia, eu não lembro, basicamente. né, de alguma coisa. Então, mesmo assim, a gente assistiu o OVA e também não deixou claro ali pra gente que as memórias dela estavam seladas por causa do Pac. Porque assim, Ah, mais ou menos, cara. Por causa daquele diálogo que ele tem com ela quando ela sai do cristal e que ele fala assim que ele pede desculpa. ele pede desculpa e que quando ele se põe como pai dela, sabe? Será que ali, quando ele quebrou o gelo lá, enfim, quando ele libertou ela? Porque deu a entender que é ele que liberta ela. É isso. Não, ela mesma fala que foi ele que libertou. Será que quando ele fez isso, ali ele bloqueou as memórias dela? Talvez. Por isso que quando ela acordou, ele pedia desculpa? Porque assim, mas eu acho que isso pra mim justifica muito mais se foi ela que fez tudo aquilo. Ela que congelou a floresta, entendeu? Porque eu acho que o Pac pode ter usado isso como uma medida defensiva do tipo, ela não vai conseguir lidar com o que ela fez. Sim. Ela, principalmente uma pessoa muito tão boa quanto a Emília. Você pode ver quando os caçadores foram lá na vila e ela foi desesperada atrás porque ela falou, culpa minha, que as pessoas vão sofrer. Ela é esse tipo de pessoa. Ela não admite que as pessoas sofram por causa dela. Então, o Pac bloquear as memórias dela, se foi ela que fez isso, é totalmente justificável pra mim. Sim. Faz muito sentido. Tanto que ela nem lembrava, né? Quando ela usava aquele poder lá, ela não sabia controlar, né? Quando abria aqueles cristalzinhos lá nos ferimentos das pessoas. Ah, verdade, tem ela isso. nem lembrava como é que usava, ela não sabia como usar aquilo, ela não controlava de jeito nenhum. Uhum. E já o Pac sabia muito bem como lidar com aquilo. Então, né? Agora, por que se ele libertou só ela e não libertou os demais? É outra questão também, né? Porque dá a entender que o Pac, ele tá ali pra proteger a Emília porque alguém pediu pra ele estar ali. Porque ele já tinha um outro contrato com outra pessoa. Eu tenho a impressão que é mais simples do que isso. Estão todos mortos. Você acha? Eles foram congelados por magia. Eu acho que eles estão todos mortos. Só a Emília... Porque provavelmente a Emília, ali onde ela se congelou no próprio poder. Então faria sentido ela entrar no estado de hibernação, entendeu? Eu acho que o resto morreu. Entendi. Porque senão seria mais simples pro Pac descongelar o resto do que ela. Entendeu? Mas eu tenho a impressão de que ele tem um contrato com outra pessoa pra proteger a Emília. Porque lembra que ele falava, né? Aqueles... Pode ser também. Também é possível. Porque ele assim, aparece do nada ali pra proteger a Emília, sabe? E então... nesse contrato, pelo que eu entendo, ele fala, né, mesmo no OVA, que não era pra ele fazer um contrato com ela, né? Lembro mais ou menos, mas tem uma coisa nessa linha. Eu tenho essa vaga memória, assim. Que ele já cruzou a linha na hora que ele fez um contrato com ela, né? Sim. Então, assim, eu fico pensando muito nisso. Então, vamos saber, né? Só depois o que vai acontecer. Mas eu acho que agora ela consegue passar no teste, talvez. Eu acho que primeiro ele vai ter toda essa conversa dela com o Subaru, principalmente se o Pac realmente contou tudo pro Subaru. Então agora vai ser uma conversa franca entre os dois e eu tô ansioso pra ver isso, porque um personagem que a gente precisa entender mais do passado dela, porque tudo que a gente tem do passado da Emília é o OVA. Sim. O resto... Mas assim, o Subaru tá fazendo todos esses trâmites ali no santuário. Será que ele tá pensando em libertar o santuário primeiro, antes dos 3 dias, e depois ir até a mansão? Ou ele já mandou alguma coisa pra mansão? Porque já passou 2 dias, praticamente. Já estamos no 2º dia do prazo que o Rosval passou. Não tem ideia, cara. Não tem ideia de como que ele vai resolver isso. Porque... Eu tava contando que ele ia fazer aquilo que eu falei, dele contar com a ajuda de outras pessoas. Em vez dele tentar fazer tudo sozinho. Mas até o momento, a única pessoa que realmente está do lado dele é o Otto. Que nem Aran quis ajudar ele. Exatamente. E o Otto fala que o sumiço da Emília não tava na conta. O que eu pensei? Eu pensei que o Subaru
quando a Emília foi fazer o teste, ele meio que deve ter feito um negócio do tipo, convenceu todo o resto do pessoal ali do vilarejo pra procurar ela, sem saber, fingindo que não sabia onde ela tava, pra enganar o Garfield. Uhum. Mas o próprio Otto fala que isso não tava nos planos do sumiço da Emília, então... É, E a situação do Subaru diz que ele tava procurando ela. porque assim, o Subaru falou que ele ia conversar com a Emília pra eles poderem chegar numa solução ali pro teste dela. Uhum. Então, assim, até a questão do pacto, talvez ter quebrado o pacto, não estava nos planos. A Emília não ter feito o teste naquele dia não estava nos planos. Então, acho que meio que deu uma fugida ali do que eles tinham preparado. Eles quem você fala? O Otto Subaru? e o Subaru. E aí, tá faltando ainda na conta aquela clone lá da Shima, né? Que ela também não deu uma desaparecida. Eu achei que ela estava com o Subaru, mas o Subaru apareceu ali com a Emília, ela tá onde? Mas depois do que ela falou pro Garfield, eu acho que ela vai ficar do lado do Subaru. Que ele fala que não dá pra confiar no Subaru por causa do miasma da bruxa. E ela fala, né? Você tem certeza? Que acha não? que ele não tem nada a ver com a bruxa, né? Uhum. Então, Ela dá uma questionada. mas é que eu não prestei atenção tanto assim nos copos, mas eu tinha até pensado. Aí o Subaru chegou antes, conversou com ela e ela saiu com o Subaru. É porque Mas o copo que o Garfield tava tomando era de madeira, eu acho. E É. quando a hora que ele olha pros dois copos, ele não é já o copo meio que ele deixou. pensa, tipo, o que aconteceu aqui? Uhum. Mas aonde que tá essa véia? Né? Porque ela não tá lá com o Otto, não tá com o Subaru. Onde que ela tá? Isso aí. Veremos no próximo episódio. É isso? Uhum. Galerinha, se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aí o que vocês acharam do episódio. Vamos nessa? Vamos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.